Nós temos esses exames que vocês realizam, que a gente acabou de ver, que são exames mais específicos, exames mais modernos. Ajuda bastante. Aonde você consegue, o objetivo maior desse exame é atingir a precocidade do problema. É descobrir quando a coisa ali está começando para que essa pessoa possa tratar e não evoluir isso a um quadro de insuficiência cardíaca. Muito se fala sobre atividade aeróbica versus capacidade cardíaca. O atleta de fisiculturismo, na sua grande maioria, detesta fazer cardio. Quantos atletas seus gostam de fazer cardio, Carlos? Quantos? Acho que nenhum, cara. Pouquíssimos, né? Só ouvi um cara falando aqui hoje, Cariani gosta. Acho que o Renato é o... eu acho que talvez eu seja o único que gosta de fazer cardio. Tá fora da média. O Renato agora que tava com o joelho ali com o procedimento, ele não ia poder fazer cardio, ele estava pensando no que ele poderia fazer de manhã para fazer alguma coisa de atividade. Mas assim, eu queria que o Pacho comentasse um pouquinho do teu estudo agora, Pacho. Fala justamente isso que o Renato falou, sobre atividade, sobre o cardio e ação. Comenta do teu grupo dos 10 atletas, isso é interessante pro pessoal de casa. Então a gente está comparando os atletas que fazem esse cardio controlado dentro de uma zona de treinamento e o grupo que faz o cardio tradicional ali, sobe na esteira, dá aquela caminhada, ou aquele passeio na rua ali que o cara conta como um cardio. E a gente vai fazer a comparação do VO2 máximo? Do VO2 máximo, das adaptações cardíacas de cada grupo. Né? A vantagem de você estar fazendo isso sobre uma zona de treinamento. Que isso aí, a gente já vê pouco atleta gostando de fazer cardio. E atleta de bodybuilding fazendo cardio dentro de uma zona de treinamento, a gente nunca vê. Isso a gente nem vê. Assim, tipo, fazer uma série e vai fazer um cardio? Não. A gente fazer o controle da frequência e ele trabalha dentro daquela zona de treinamento. Ah, tá. No treino de musculação dele, você ir lá medindo a frequência cardíaca? Não, do aeróbico. Do aeróbico. Ele vai fazer a atividade de musculação dele normalmente. Você não fez a ergo, não. Né? Por causa do joelho. Mas lá dentro da ergo, a gente vai ter dados de zona de treinamento para maior queima de gordura, para aumento da capacidade cardíaca. E daí a gente vai programar o treinamento cardíaco desse atleta dentro daquela zona de treinamento que eu tive o resultado lá da ergo. Então a gente consegue ter dados muito precisos aí de como fazer. E a gente está fazendo um estudo que vai comparar os dois grupos. Né? A gente quer mostrar ali a vantagem que esse atleta que trabalha dentro de uma zona de treinamento do seu cardio vai ter sobre esse atleta que faz um cardio, mas sem um controle. Inovador, Pacho, aí. Tá encabeçando o trabalho, seja, Pacho. Você vai conseguir padronizar um cardio para aumento da queima de gordura, para melhora da performance dele, para ter um gasto calórico mais efetivo, Exato. Porque hoje isso é uma eterna discussão, né? Qual é o melhor tipo de cardio? E essa frequência muda de atleta para atleta. A zona de queima de gordura do William é uma, do Zanca é outra, a minha é outra. E com o tempo também, né, Pacho? Ou seja, hoje o Zanca é um, daqui a 2 meses, por isso a importância dessa avaliação longitudinal, né? Porque hoje ele na preparação, hoje que ele está, é diferente do off-size. Ou seja, o cardio dele na zona de treinamento vai ser diferente hoje do que ele está no off. Tá, isso é importante. Só lembrando que, aproveitando que você fez aquela pergunta, a gente acabei não respondendo, sobre a importância do aeróbico para o cara, do cardio. Sim. A atividade aeróbica no paciente, né, ajuda muito a proteção cardiovascular. Protege muito o coração. Por quê? Quando você faz uma atividade física aeróbica, você faz, além de você melhorar o teu condicionamento físico, você faz a abertura dos vasos periféricos. E isso Quem são os vasos periféricos? Né, no caso, as artérias. As grandes artérias periféricas. As artérias. Não. A periferia mesmo. Vasos arteriais lá na periferia. Mas assim, a consequência, mas o central tem que estar liberado para a periferia. Então, para as femorais, justamente o meio inferior que o Luciano está falando. Eu tenho que ter esse grande vaso aberto. Para que essa periferia, propriamente dito que ele falou, os vasos mais superficiais, que é isso que ele está falando, esteja aberto. Então, quando você abre periferia, tá? O que o teu coração percebe? Você não tem uma carga maior. Ou seja, o coração olha assim, galera, não precisa fazer muita força não. Lá embaixo está tranquilo, a pressão é tanto. Pode mandar sangue. De boa. Se você tem um vaso periférico mais fechado, vaso lateral periférico mais fechado, você tem uma resistência. O coração para mandar sangue para frente e fala assim, galera, lá embaixo está tudo fechado lá, está com uma resistência muito grande, nós temos que fazer mais força para mandar sangue para frente. Teu coração trabalha com mais carga.
Lembra aquele pontinho vermelhinho que a gente viu no teu exame? É isso aí. A gente vai por definição. Débito cardíaco é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Ou seja, quanto maior o débito, maior essa dificuldade que você vai ter de justamente tirar esse sangue do coração. Esse volume sistólico que a gente fala, que é a saída de sangue. Então, se eu bato com uma frequência maior, esse meu débito ele vai ter que ser maior. Então, se a minha periferia está aberta, que é o que a gente fala, que eu falei para você, o coração está batendo frouxo, Renato. O que é isso? Eu me pergunto, o que é isso, Alexandre? É justamente isso, onde eu vou ter essa periferia, essa menor resistência periférica. O coração ele vai abrir de uma forma mais suave. Ele torna-se mais eficiente, com menos, ele vai trabalhar menos, com menos carga. Se você tem menos carga ali no coração, você faz menos hipertrofia, menos sobrecarga. A atividade aeróbica que ajuda o coração, ela tem que ser de alta ou baixa intensidade? Depende do que você quer. Você quer perder mais gordura? A frequência é uma. Não vamos pensar na estética, vou falar da saúde do coração. Da estética a gente já explicou bastante para a galera sobre como isso funciona. Eu quero entender sobre a saúde cardiovascular. A saúde cardiovascular, a intensidade da atividade aeróbica ajuda isso? Por exemplo, o cara que corre tem mais benefícios do que o cara que só caminha, por exemplo? Sim. Se o cara só corre, ele vai ter um benefício. Se o cara só anda, também vai ter benefício também. Só que os estudos mostraram que quem faz as caminhadas diárias e você complementa com HIIT, esses caras têm melhores corações, mais protegidos, né? Ele fica mais protegido. Eu já tinha lido sobre isso também. A tua pergunta foi eu deixei até a sua resposta para ver se o que eu tinha lido era realmente real. O que eu vi é que uma atividade intervalada de alta intensidade é um dos maiores benefícios por coração. Por quê? Porque essa alternância de frequência cardíaca é como se fosse um exercício para o seu coração. É isso. Que é o que a gente institui. É isso que o Pacho está falando do estádio que nós fizemos. Uma vez na semana. Que a gente encabeçou. Pelo menos uma vez na semana, esse grupo de controle vai fazer o HIIT. E você vai fazer HIIT também? Estou fazendo. Mentira. Com 130 quilos você fazendo HIIT como? Fala na bike. É sério você, Pacho? Tá. Fala, quantos por cento meu VO2 melhorou em 20%, 3 meses? Em 3 meses. O VO2 do Pacho era 83% do previsto e ele está hoje com 103% do previsto. Fizemos hoje, verificando. Caramba, Pacho. 3 meses. Olha como funciona, hein? O Pacho fazendo HIIT. É chato. Isso eu queria ver, Renato. Renato, a gente tem uma imagem, e colabora isso se puder ajudar a gente, justamente porque para a saúde cardiovascular, essa preocupação que você está tendo, a gente fala de zona de treinabilidade. Eu preciso do primeiro limiar anaeróbico. Isso que a gente não fez de exame hoje, por isso que a gente não deu para a gente complementar isso. Lembrando que esse treino está relacionado com a ergospirometria. E tudo isso a gente está focando em duas coisas, tratamento e performance. Eu preciso pegar esse atleta fisiculturista, tratar a insuficiência cardíaca e fazer com que ele tenha uma alta performance. E como é que ele vai ter alta performance? Com essa análise. Porque eu vou falar em zona de treinamento. Zona de treinamento é essa saúde que você quer cardiovascular. Não, a alta performance é indiscutível, sabe por quê? A galera acompanha a gente. Quantas vezes o Júlio teve que abandonar o treino comigo? Várias vezes, porque não conseguiu mais. Não vinha, não voltava a respiração, não voltava o cardio dele, ele passava mal, não tinha como. Tipo, não faltou força, não faltou perna. De uma forma em geral... Não faltou perna, faltou cardio. Isso. Se eu soubesse que ele estava aqui, a gente fazia o exame dele hoje. Ele não está aqui, ele está trabalhando. De uma forma geral, você tem que treinar o teu cardio abaixo do teu primeiro limiar anaeróbico. Coloca a imagem ali, Maurício, que a gente vai poder entender um pouquinho. O que é um limiar anaeróbico? Ô doutor, eu não fui nessa aula, doutor. Qual delas? Desculpa, Maurício. Tem imagem, aquela que você colocou na primeira. O primeiro pendrive que eu te dei. Isso daí, ó. Boa, doutor. Quando a gente fala em zona... Isso aqui é do Pacho, tá? Então a gente fala de zona de treinamento. Zona de treinamento é justamente onde você vai fazer com que aquele atleta tenha uma saúde cardiovascular baseado numa alta performance. O primeiro limiar, quando você me perguntou, é o momento onde você faz com que essa produção de oxigênio comece a ultrapassar o consumo de oxigênio. A gente está falando de um meio ácido, só que a gente atua aí numa solução tampão. É o período onde o organismo consegue ainda dar conta dessa acidose. Ele tenta compensar. Para que a gente entenda, o Luciano adora falar de uma forma bem legal. É como se tivesse um turbo no teu carro e você liga aquele turbo e você vai ter energia rápida, só que num período pequeno. O que é isso? Quando a gente tem duas formas de você obter energia do teu organismo, na via aeróbica e na via anaeróbica. A via aeróbica é o famoso ciclo de Krebs, lembra da faculdade que a gente estudou?
famoso ciclo de quebra, eu tenho 36 ATPs, só que eu demoro muito, eu tenho mais energias, mais ATPs, só que eu demoro mais para fazer essa energia, para ter essa energia. A via anaeróbica, a lática, eu tenho menos energias, tá certo? É o ciclo da aspentosa, lembra que a gente viu isso? Só que de uma forma, de um momento pequeno, eu tenho um período pequeno disso. Então isso é fundamental porque eu estou estabelecendo o meu limiar de treinamento. Então esse limiar, esse primeiro limiar, onde eu tenho esse consumo desse oxigênio, com essa produção exacerbando de CO2, é o momento da minha faixa ideal de treino. É por isso, e isso está relacionado com saúde cardiovascular, porque eu estou falando de zona de treinamento. Então, assim, no Pacho, normalmente um atleta powerlifter, ou seja, o fisiculturismo dentro aí, ele fica na zona de conforto, zona 1 e zona 2. Onde no Pacho ali a gente verificou que em 93 a frequência cardíaca dele em 112 é o período onde ele está na situação cômoda. Onde ele está ali na velocidade de 4, 5 km na esteira. Só que eu quero que ele faça 2 hits na semana, 8 tiros, intercalados de 1 minuto, no máximo de 2 minutos de duração, onde ele vai fazer com que ele venha para a zona 3 e zona 4. No mínimo, ele atinge uma frequência entre 127 e 142. Então a tua resposta é assim, poxa Alexandre, eu preciso ter uma frequência cardíaca muito alta, eu preciso me acabar na esteira para que eu tenha uma saúde cardiovascular? Não. No caso do Pacho, se ele fizer 2 vezes na semana, 2 hits, 8 tiros, que é o que ele está fazendo na bike, entre uma frequência entre 113 e 142, ele está tendo uma melhor performance. Ou seja, não precisa nem ser todo dia. Não. Pode ser um Esses exercício hits feito semanal. Semanal. Os hits são 2 vezes na semana, tá certo? A gente quer isso que a gente estabeleceu no nosso protocolo. E a gente pra hit, né? Isso é E para olha que hit. interessante, né? Pra galera que tem dificuldade aí de acompanhar o papo, porque o papo tá um pouco denso hoje, eu vou dividir aqui com vocês um pouco da tradução. O que os cardiologistas estão explicando é, primeiro fator, a intensidade da sua atividade aeróbica não é a velocidade que você imprime na esteira, mas a frequência cardíaca que você consegue. Existem pessoas que com uma velocidade na esteira menor atingem uma frequência cardíaca maior, porque quanto mais condicionado você está, a sua facilidade em atingir velocidades maiores com uma frequência cardíaca menor é muito maior. Exatamente. Afinal de contas, por isso que você vai ver um cara correndo 42 km numa prova de endurance. Ele tem a capacidade fisiológica de manter-se ali numa frequência cardíaca, senão ele teria um infarto no meio da corrida. Legal? Exatamente. Então, o que os especialistas estão propondo aqui? Que um trabalho para a saúde cardiovascular é você trazer essa sua frequência cardíaca entre os 113 e 142 através de um HIIT intervalado. Para esse atleta. Para esse atleta. Atleta Pacho. Para esse atleta. Por quê? Porque o Pacho, dentro desse limiar, ele consegue atingir parâmetros que foram estudados para ele. Exato. Exatamente. Talvez essa frequência cardíaca, para mim, não faça o mesmo trabalho. Exatamente. E talvez essa frequência cardíaca para o Júlio seja alto demais. Exatamente. Agora, como é que o paciente descobre isso, doutor? Fazendo a ergoespirometria. Exatamente. A Ergoespirometria. ergoespirometria. Esse exame de ergoespirometria. Esse exame de ergoespirometria vai trazer o quê? O VO2 dele? O exame de ergoespirometria, né, a gente vai complementar depois, né, ele me dá a capacidade de fazer avaliação cardiopulmonar do paciente. Então eu consigo entender como que está a capacidade física desse atleta. Tá? Então eu consigo estudar nele o VO2, que nada mais é a capacidade que o paciente tem de fazer troca gasosa. Eu consigo saber como é que está se o pulso de O2 dele está de forma condizente para aquele tipo de coração. Eu consigo ver o primeiro limiar dele, que vai me dar a faixa de treinabilidade. Então, isso, somente quem faz é a ergoespirometria. Não tem nenhum outro exame que faz isso. Somente a ergoespirometria. O Alexandre é o cara que faz esse tipo de exame. Eu sou mais responsável pela eco. Ele tem mais propriedade para falar isso aí, né, Alexandre? Não, estamos iguais, estamos dividindo. Muito Mas mais assim, propriedade. o que é interessante? A ergoespirometria, ela é o exame gold standard, que a gente chama, para estadiamento da insuficiência cardíaca e da indicação do paciente para transplante cardíaco. Só que a gente verificou o que eu quero na ergoespirometria. Ela saiu dos consultórios, dos hospitais, primeiramente ela foi para o CT do futebol.
Daí a gente cai naquela tua primeira pergunta de abrir o podcast. A preocupação de uma avaliação cardiovascular associado com a alta performance dentro do futebol, ela tem essa preocupação já estabelecida há muitos anos. Coisa que a gente está começando a fazer isso aqui agora, hoje. Mas isso aí é fácil de entender, né? A gente está falando de dinheiro. Exatamente. Entendeu? Isso aí. Cada camarada ali no campo de futebol entendeu quando é vendido vale 30 milhões, 40 milhões, 200 milhões, 150 milhões. Então, o clube de futebol trata os atletas como joias. Exatamente. O fisiculturismo, até 3 anos atrás, os caras ganhavam potinho de suplemento. Agora estão começando a ter bons salários. E esses bons salários, o que os atletas e até os patrocinadores estão olhando? Opa, preciso cuidar da saúde desses atletas, afinal de contas o investimento é muito alto. Exatamente. Perfeito. Essa Tudo é visão grana, não maravilhosa. adianta. E o que acontece? Então, assim... Rapidinho, só um ponto dessa questão do futebol. E as equipes também querem deixá-los saudáveis para vendê-los também, né? É o que eu falei, são dinheiro, é dinheiro. São dinheiro. Tá dinheiro ali Exatamente, é o rodando, tá patrimônio trazendo dele. e vão vender. No fisiculturismo, a ideia é justamente essa, da longevidade dele no esporte. Não só no esporte, mas para a vida dele. Porque existe vida pós o esporte dele. Existe. Né? E aí o que acontece? Quando a gente trouxe essa ergospirometria para o esporte, focado hoje no fisiculturismo, a gente quer justamente ter essa relação. O que o Luciano verifica dessa lesão estrutural, eu quero ver a repercussão dessa lesão estrutural metabólica e fisiologicamente. É isso que eu quero. O exame está casado com o outro. Se ele acha um strain baixo nesse paciente, indicativo já de uma cardiotoxicidade, não tem sentido esse atleta ter um VO2 máximo elevado. Não vai conseguir. Nessa amostra que a gente tem de mais de 800 pacientes fisiculturistas, nós verificamos que strain baixo e VO2 baixo. Isso é preditivo. E o VO2 baixo aumenta o seu risco de mortalidade. Isso é fundamental. Então eu analiso na ergospirometria o VO2 máximo, ou seja, o risco que esse paciente tem de mortalidade. Eu avalio o pulso de O2, que o pulso de O2 é o volume sistólico que a gente falou, ou seja, o poder dessa concentração desse sangue sair. Se eu tenho alteração nesse paciente, normalmente o paciente que não é usuário de esteroide, ele tem indicativo de doença coronariana, pode ter uma artéria entupida. Só que a gente observou que a particularidade é que os pacientes usuários de anabolizante, ele tem essa queda no pulso de O2, condizente da cardiotoxicidade. Então a gente, no laudo da gente agora, a gente está inovando. A gente não coloca só risco de cardiovascular isquêmico, coloca os pacientes usuários de anabolizante com efeito de cardiotoxicidade. Ou seja, esse paciente ele não tem artéria entupida, ele tem uma cardiotoxicidade, ou seja, desse strain diminuído dele, repercute na função sistólica. Entendi. São problemas diferentes. Mas o paciente que tem um strain diminuído, se ele tem uma capacidade de contrair com dificuldade, é óbvio que ele vai ter débito cardíaco baixo. No repouso, ele não vai perceber, vai estar tudo bem. Mas no esforço... Nossa, aí ele está lascado. Cai. É isso que acontece. Ele não consegue aumentar o VO2 dele. Ele não tem bomba para poder trabalhar com isso. Ele não vai. Então a gente chega uma hora que ele vai cansar e não vai mais. Aí chega aquele ponto, não dá mais. A gente para o exame. É o teto que ele conseguiu o VO2. Geralmente ele está conseguindo ficar entre 90, 85, 90, até 100% do que é predito. Mas no atleta, o predito é acima de 125%. No bodybuilding a gente também tem a particularidade. Ele é mais baixo, justamente por essa cardiotoxicidade. O bodybuilder atingindo hoje um VO2 de 110% é aceitável um paciente hoje do bodybuilder. Ou seja, ele não tem uma cardiopetidão ideal. Hoje a gente percebe que com os atletas do Pacho e o Pacho também, a gente está conseguindo inovar isso. Por quê? Ele está fazendo cardio com zona de treinamento. Então a gente teve um atleta que a gente pegou um strain bem danificado, mas que ele não, no geral, não estava comprometido porque o VO2 dele era bom. Era um cara que gostava do cardio. Do cardio, exceção. Foi uma exceção, porque senão ele ia estar bem prejudicado, né? Se o VO2 também tivesse ruim. Exatamente, Pacho. É um cara fora da média. Ele contamina a nossa amostragem. Por quê? Porque ele é um cara que está na estatística. Está, exatamente. É um viés do estudo. Legal, muito interessante. E só para complementar, Renato, eu sei o que eu acho interessante. Maurício, só para a gente matar, você pode subir um pouquinho essa imagem daí? Porque se a gente está falando em alta performance na ergospirometria, é isso que é interessante. A gente está falando, ou seja, eu preciso saber o gasto energético desse paciente. E a ergospirometria me dá isso de uma forma científica. Nem sempre eu preciso avaliar a quantidade calórica desse paciente, mas eu preciso saber a qualidade dessa
capacidade calórica que ele está sendo oferecida. Ou seja, ele está queimando energia de duas formas normalmente nós queimamos, das gorduras e dos carboidratos. Então possa ser, isso é fundamental para o nutricionista, para o coach, saber como esse paciente queima na atividade física. Associado com o exame que a gente não colocou aqui, para a gente avaliar o gasto calórico, desse paciente em repouso, que é a calorimetria indireta, eu consigo ter análise total desse atleta, com a ergospirometria e com a calorimetria. Eu sei quanto ele está queimando no repouso e na atividade física. Só que eu não sei só quanto, eu sei a qualidade dessa queima. Eu sei qual é o produto dessa queima. É gordura? É carboidrato? Isso é fundamental na fase onde esse atleta, principalmente o fisiculturista, ele precisa subir. Ele precisa queimar mais gordura para subir de uma forma melhor? Me explica uma coisa, como é que esse exame é capaz de saber qual é o tipo de molécula ali que eu estou consumindo, carboidrato e gordura? Como é que ele é capaz de fazer essa distinção? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Eu esperava que você fizesse isso. É loucura. Porque o SOFT ele faz uma análise calorimétrica, baseado aqui no espectro da produção de CO2 com a queima com o consumo de oxigênio. Eu tenho espectros específicos. Na minha degradação da gordura, eu utilizo essa via de síntese, eu tenho uma produção específica de gás carbônico, uma queima ideal de oxigênio. Então, uma relação entre eles. E isso eu faço de uma forma precisa, que a ergo me dá. Isso é interessante. Que interessante. Então, é uma relação de consumo de oxigênio versus liberação de CO2. Isso. Eu consumo, no Pacho, eu posso dizer que na zona 2, ou seja, com uma frequência de 100 batimentos por minuto, ele tem um gasto energético, ou seja, ele produz 4,82 quilocalorias por minuto, é a produção, é o gasto energético dele. E desses 4,82, 73,7 é de origem de gordura. 26, logicamente, 0,3 é de carboidrato, ou seja, 0,39 gramas por minuto de gordura e 0,32 gramas por minuto de carboidrato. Então, eu consigo fechar com o Pacho, baixa um pouquinho para mim, Maurício, por gentileza. A zona, ou seja, a frequência cardíaca ideal para queima de gordura. Eu sei que o Pacho vai queimar melhor entre 101 e 121 batimentos por minuto, é a faixa ótima de queima de gordura dele. Precisamente, ou seja, eu não sei quanto quando ele está lá, onde eu estou medindo o meu gasto calórico. Beleza, mas esse gasto calórico tem que ser medido, tem que ser qualificado. Eu sei que o Pacho, a melhor forma, a frequência de ele queimar a gordura é entre 101 e 121. Eu quero dizer que ele não precisa se esgoelar na bicicleta para que uma queima de gordura adequada. Que normalmente o atleta acha isso. E quanto mais ele pedala, quanto maior a frequência dele, ele vai queimar mais gordura. Não. Hoje a gente consegue mensurar isso. E por isso que o acompanhamento é individualizado, Renato. Cada atleta tem a sua particularidade. Isso é o atleta Pacholock. Então, o atleta todos Cariani... esses dados são do Pacho. Com certeza os meus seriam diferentes. Porque cada um tem a sua identidade biológica. Exatamente. Perfeito. Aí eu tenho os dias na semana que eu trabalho do 100 ao 120 para queima de gordura e pelo menos duas vezes na semana que a gente vai trabalhar na zona 3 e 4, que daí é com o HIIT. Então, assim... É o top. Esse exame é a ergospirometria. Ergospirometria. Então podemos dizer que é uma junção entre... Qual é o exame que você faz, doutor Luciano? Ecocardio, com análise de estranho e trabalho miocárdico. E o seu, doutor Alexandre? Ergospirometria. Esses dois exames é quem traz o panorama completo do atleta. O que o atleta vai ter de panorama? Quando eu falo atleta, tá, pessoal? É você também. É a pessoa que quer mudar o físico. Tá? A pessoa que quer buscar a melhora da sua performance. Ele vai ter saúde cardiovascular, associado isso à calorimetria indireta. Vamos somar a calorimetria. Sim, vamos somar. Ele vai ter a quantidade exata da sua taxa de metabolismo basal. Não existe algo mais preciso do que calorimetria indireta. Isso. Não tem. Padrão ouro. Padrão ouro. Padrão ouro. Nós temos o seu gasto calórico em atividade. Você tem a sua capacidade de queima de calorias em forma de carboidrato e em forma de gordura de acordo com a sua frequência cardíaca. Exatamente, Renato, isso aí. Aí você tem um mapeamento completo da sua performance. Exatamente. Ou seja, eu tenho para você, nutricionista, eu tenho para você, coach, uma forma específica, uma análise avançada desse atleta seu. Interessante, né, Paty? Muito. Essa é a diferença. São dados que a gente consegue manipular uma preparação de forma muito mais precisa, né? E o que é interessante, associado a isso, a esse atleta que tem essa lesão estabelecida no coração,
eu não me preocupo mais com essa lesão. Lesão estabelecida, lesão feita, ponto. O que eu tenho que me preocupar? Com o avanço dessa lesão e com a perda de função. Hoje o atleta, eu estou preocupado que ele não perca a função. Então, quando o Pacho faz um protocolo no atleta Zancanelli, onde ele está predisposto agora a subir daqui a 4 semanas, ele tem a programação dele, nós temos o atleta Zanca quando ele começou a preparação. Então, esse estudo, o nosso protocolo, que Luciano, a gente faz, todo o nosso grupo, a gente está te falando, a gente avalia esse paciente com 0, 3, 6, 9 e 12 meses. Então, a gente consegue ter na mão, avaliar essa cardiotoxicidade. Então, a gente dá uma segurança do que o Pacho está fazendo em termos de lesão de miocárdio. Então, a gente consegue... Você controla o risco. Controlo o risco, eu tenho mensurado esse risco. E o que é mais interessante, eu estou associando com ele a uma alta performance. Aí eu estou colocando esse atleta com a mesma especificidade que ele é exigido do futebol, daquele atleta bilionário, que hoje o atleta que você está falando no bodybuilding mudou.